Segundo S, o Seiton, é referente à arrumação. Então, primeiro fizemos esta separação dos objetos. Aqueles que realmente usam, que são necessários naquele posto de trabalho, vou começar a providenciar a arrumação. Uma frase que traduz bem a ideia deste segundo S é esta aqui. Eu devo ter um lugar para cada coisa e cada coisa deve ser guardada no seu lugar definido, que é o conceito da arrumação. Aqui o que entra nesse trabalho, de uma forma resumida? Classificar e etiquetar cada objeto, selecionar e identificar a localização de cada objeto, definir frequência e quantidade ideal, mínimos e máximos, para todos os itens, porque muitas vezes temos objetos que realmente usamos naquele posto de trabalho, mas tem uma quantidade grande, por exemplo. Então aqui também vai entrar esse estudo, esta discussão. Se necessário, use o diagrama de espaguete para entender como é que as coisas funcionam, para definir melhor a posição das coisas, o layout das áreas e essas quantidades de material necessário. O diagrama de espaguete nada mais é do que observarmos um local de trabalho e como pessoas se movimentam, como é a movimentação nesse local de trabalho. E aí comparamos este deslocamento de pessoas, identificamos desperdícios que são excessos de deslocamento e vamos procurar ajustar o fluxo de materiais, o fluxo das tarefas, o fluxo do processo com o fluxo de deslocamento das pessoas. Como resultado da aplicação deste segundo S, referente à arrumação, o que temos? Eliminação de perdas de tempo para procurar as coisas, procurar objetos. Cada objeto tem um lugar bem definido, então fica fácil acharmos as coisas, ou quem precisa achar as coisas. Estoque de materiais no local de trabalho é reduzido, deixamos só o que realmente precisa. Nível da qualidade aumenta porque as coisas estão mais claras, mais limpas, mais clean. O processo fica sob controle. Aqui já começamos a ter uma influência na variabilidade deste processo, no resultado deste processo. Então já vamos partindo para aquela ideia de ter resultados bem próximos um do outro, com pouca variabilidade. Basicamente, a ideia do segundo S, que é a arrumação, seria essa: a gente ter áreas arrumadas conforme a situação, conforme as suas características, mas temos que ter aí um nível de arrumação bom. Terceiro S é referente à limpeza. Então, primeiro, separamos os materiais, ou tiramos os materiais, os objetos que não usam naquele posto de trabalho. Depois, organizamos aqueles objetos que a gente precisa. E agora, o terceiro ponto, o terceiro senso é trabalhar a limpeza do que ficou na área. Aqui também eu tenho uma frase que resume bem, traduz bem esse terceiro S, o sexto, que é referente à limpeza, que é esta aqui, ó: melhor do que limpar é não sujar. Então, a ideia do próprio programa 5S quanto à limpeza não é que a gente limpe mais vezes, mas é controlar as fontes de sujeira, atacar essas fontes de sujeira para que não tenhamos que limpar muitas vezes o local para que ele fique limpo. O pano de fundo é não deixar sujar. Então faça com que a limpeza seja parte do trabalho diário. Para a limpeza da área de trabalho, devemos definir uma sequência de limpeza de forma lógica, definir padrões de limpeza de acordo com a área. Dependendo da característica da área, nós vamos precisar ajustar esses padrões, ou que esta limpeza seja mais afinada ou não. Eliminar a causa dos problemas encontrados, das anomalias. Limpar tudo, eliminando todas as fontes de sujeira. Destaque todas as anomalias através da limpeza e do controle. Um local de trabalho limpo não é o que nós temos que limpar com mais frequência, mas é aquele que fica sujo com menos frequência. Esse é o grande ponto que devemos trabalhar aqui no terceiro S. O terceiro S implementado tem que nos trazer uma ideia de limpeza. Então já trabalhamos com a arrumação e agora com a limpeza.
E é bom ressaltar que a limpeza tem que ser compatível com o processo que estamos trabalhando. Num trabalho de 5S num hospital, quando falamos em limpeza, por exemplo, num centro cirúrgico, temos um nível lá de limpeza, uma esterilização do local e temos que pensar em níveis de eliminar bactérias, vírus, etc. Quando estamos num ambiente fabril, dependendo do tipo de produto, essa ideia da limpeza não precisa ser tão forte ou tão aprofundada. No caso de uma indústria alimentícia, por exemplo, já temos que ter uma outra referência. O quarto S é relativo à saúde e higiene dos locais de trabalho, ou das pessoas, né, que vão trabalhar naqueles locais. E aqui entra forte a ideia de padronização. A padronização é o ponto-chave para alcançar o sucesso dos programas 5S. E para isso precisamos ter envolvimento e engajamento das pessoas, compartilhamento das suas experiências vai ser necessário nesta fase, as pessoas têm que trocar ideias, discutir, definir procedimentos padrão para as tarefas, para o trabalho que tem que ser feito em relação a esta questão de limpeza e organização, definir regras claras que são necessárias para garantir a implementação do 5S como parte do trabalho diário, quer dizer, todo dia temos que ter algum tipo de tarefa relacionado ao 5S, guardar as coisas nos devidos lugares, manter a limpeza ou limpar e assim por diante. Use gestão visual para acompanhar a evolução das soluções propostas, comunique os novos padrões e atividades realizadas para todos. Então esse quarto S, ele vai trabalhar fortemente na questão da padronização, e aí devemos pensar que a padronização resultante dos 3S anteriores, e também tem esta visão de melhorar condições de saúde e higiene dos locais de trabalho, para que as pessoas se sintam melhores, tenham um bem-estar melhor, não tenham problemas de saúde e nem problemas com higiene no local.